Todos os dias, milhões de pessoas acordam cedo, enfrentam trânsito, trabalham duro e chegam ao final do mês com a sensação de que estão correndo sem sair do lugar. Enquanto isso, outras pessoas parecem ficar cada vez mais ricas. E então surge a pergunta que incomoda muita gente: por que os pobres ficam mais pobres e os ricos ficam mais ricos? Será que os ricos trabalham mais? Será que nasceram mais inteligentes? Será que tiveram mais sorte? A verdade é que existe algo muito mais profundo acontecendo. E quando você entender isso, sua forma de enxergar dinheiro, sucesso e crescimento pessoal nunca mais será a mesma. A maioria das pessoas acredita que a pobreza começa na falta de dinheiro, mas isso não é verdade. A pobreza começa muito antes da conta bancária. Ela começa na forma de pensar, começa nas decisões diárias, começa nos hábitos que repetimos sem perceber, porque o dinheiro não amplia apenas o que você tem, ele amplia quem você é. Se você não sabe administrar pouco, terá dificuldades para administrar muito. Se você não consegue controlar seus impulsos hoje, terá dificuldades para controlar seus impulsos quando ganhar mais. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando um salário maior para mudar de vida. Mas o problema raramente está apenas no quanto se ganha. O problema está no que se faz com aquilo que se ganha. Imagine duas pessoas recebendo exatamente o mesmo valor todos os meses. A primeira gasta tudo o que entra. Compra coisas para impressionar pessoas que nem conhece direito. Troca de celular constantemente. Faz compras por impulso. Vive acumulando parcelas. Busca satisfação imediata. A segunda pessoa também gosta de conforto. Também tem sonhos, também quer uma vida melhor. Mas ela toma uma decisão diferente. Ela separa uma parte do dinheiro antes de gastar. Investe em conhecimento. Aprende novas habilidades. Constrói fontes extras de renda. Pensa no futuro. Durante alguns meses parece que não existe diferença entre elas. Talvez a primeira até pareça estar vivendo melhor. Mas o tempo é um juiz implacável. E o tempo revela tudo. Depois de alguns anos, a diferença se torna enorme. Porque existe uma regra simples que governa o dinheiro. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você ignora, desaparece. Quem alimenta dívidas, terá mais dívidas. Quem alimenta conhecimento, terá mais oportunidades. Quem alimenta investimentos, terá mais patrimônio. Quem alimenta desculpas terá mais limitações. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a trabalhar por dinheiro. Pouquíssimas foram ensinadas a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Desde crianças aprendemos a estudar, conseguir um emprego e trocar tempo por dinheiro. Mas ninguém ensina que existe um limite para isso. O dia tem apenas 24 horas. Você pode trabalhar mais, pode fazer horas extras, pode assumir mais responsabilidades, mas existe um teto. Existe um limite físico. Por outro lado, quando você aprende a investir, empreender ou criar ativos, algo muda. Seu dinheiro começa a produzir. Seu esforço começa a se multiplicar. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas começam a construir riqueza. Os ricos entendem algo que poucas pessoas compreendem. Riqueza não é apenas sobre ganhar dinheiro. Riqueza é sobre construir ativos. É sobre criar algo que continue gerando valor mesmo quando você não está trabalhando. Enquanto muitos gastam seu dinheiro em passivos, os ricos procuram adquirir ativos. Eles compram coisas que colocam dinheiro em seus bolsos. E essa diferença, aparentemente pequena, produz resultados gigantescos ao longo dos anos. Existe outro fator extremamente poderoso: os juros compostos. No começo, eles parecem lentos, quase insignificantes. Os resultados são pequenos. Muitas pessoas ficam frustradas, acham que não vale a pena, desistem. Mas quem permanece consistente descobre algo extraordinário. Com o passar do tempo, o crescimento acelera. O que parecia pequeno começa a se transformar em algo impressionante. A riqueza raramente cresce em linha reta. Ela cresce em curva, ela acelera, mas somente para aqueles que têm paciência suficiente para continuar. E aqui está um dos maiores problemas da sociedade atual: a gratificação instantânea. Vivemos em um mundo que nos treina para querer tudo agora: resultados rápidos, prazer imediato, compras instantâneas, recompensas constantes. Mas o sucesso financeiro continua obedecendo regras antigas: disciplina, paciência, consistência, planejamento. Os vencedores entendem que abrir mão de uma pequena satisfação hoje pode significar conquistar uma grande liberdade amanhã. Eles entendem que cada decisão financeira é um voto para o futuro que desejam construir. Cada gasto importa, cada investimento importa, cada escolha importa. E talvez a maior diferença entre ricos e pobres não esteja no dinheiro.
Talvez esteja na mentalidade, porque pessoas pobres pensam apenas no presente. Pessoas prósperas pensam no longo prazo. Enquanto alguns perguntam quanto algo custa, outros perguntam quanto aquilo pode render. Enquanto alguns enxergam obstáculos, outros enxergam oportunidades. Enquanto alguns culpam o governo, a economia ou a sorte, outros assumem responsabilidade e procuram soluções. Isso não significa ignorar as dificuldades. Existem pessoas enfrentando desafios enormes, existem desigualdades reais, existem obstáculos verdadeiros. Mas existe uma verdade que ninguém pode negar. Assumir responsabilidade sempre gera mais resultados do que procurar culpados. No momento em que você assume o controle da sua vida, algo poderoso acontece. Você recupera seu poder. Você para de esperar que alguém resolva seus problemas. Você para de esperar o momento perfeito. Você para de depender das circunstâncias e começa a construir seu próprio caminho. Talvez você tenha cometido erros financeiros. Talvez tenha perdido dinheiro. Talvez tenha acumulado dívidas. Talvez ninguém tenha te ensinado sobre educação financeira. Mas seu passado não precisa definir seu futuro. Toda pessoa de sucesso começou sem saber algo que hoje domina. Toda pessoa rica já foi inexperiente. Toda transformação começa com uma decisão. A decisão de aprender. A decisão de crescer. A decisão de mudar. Agora imagine sua vida daqui a 10 anos. Visualize por um instante. Onde você estará? Como estará sua saúde financeira? Como estará sua família? Como estará sua liberdade? Existe uma grande chance de que a resposta esteja sendo construída exatamente agora, nas pequenas decisões que você toma todos os dias, nos hábitos que escolhe repetir, nas atitudes que escolhe manter. Seu futuro não é criado em um único grande momento. Ele é criado diariamente, silenciosamente, pouco a pouco. Enquanto muitos procuram uma fórmula mágica, o verdadeiro segredo está na consistência. Pequenas ações repetidas durante muito tempo produzem resultados extraordinários. Um livro lido, uma habilidade aprendida, um investimento realizado, uma dívida eliminada, uma decisão inteligente. Tudo isso parece pequeno hoje, mas daqui a alguns anos pode representar uma mudança completa de vida. A diferença entre quem vence e quem perde raramente está em um único acontecimento. Normalmente está na soma de milhares de pequenas escolhas. Por isso, a pergunta mais importante não é quanto dinheiro você tem agora. A pergunta mais importante é: quem você está se tornando? Porque a pessoa que você se torna será responsável pelos resultados que você terá. Os pobres ficam mais pobres quando gastam antes de investir. Os ricos ficam mais ricos quando investem antes de gastar. Os pobres procuram parecer ricos. Os ricos procuram construir riqueza. Os pobres focam apenas no presente. Os ricos constroem o futuro. Mas existe uma notícia extraordinária. Você pode mudar de lado. Não importa onde você está hoje. Não importa quanto dinheiro existe na sua conta. Não importa quantos erros você já cometeu. O que realmente importa é a direção que você decide seguir a partir deste momento. Seu futuro ainda está sendo escrito. Sua história ainda está sendo construída. E talvez este seja o dia em que tudo começa a mudar. Talvez este seja o momento em que você decide assumir o controle da sua vida financeira. Talvez este seja o momento em que você para de sobreviver e começa a construir. Porque daqui a alguns anos você terá apenas duas opções: olhar para trás e se arrepender por não ter começado, ou agradecer por ter dado o primeiro passo. A escolha está nas suas mãos. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo sobre riqueza, mentalidade, crescimento pessoal e liberdade financeira. E escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu escolho crescer. Porque toda grande transformação começa com uma decisão. E essa decisão pode começar hoje.